Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 5 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Osvaldo de Nortúmbria. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Chalon-sur-Marne, na Gália Bélgica, atualmente na França, São Mêmio, venerado como o primeiro bispo desta cidade. Morte entre os séculos 3-4. Em Teano, na Campânia, região da Itália, São Paris, bispo, que é considerado o primeiro a ocupar esta sede episcopal. Morte no século IV. Em Autun, na Gália Lyonense, hoje na França, São Cassiano, bispo. Morte no século IV. Em Nazianzo, na Capadócia, hoje Nenise, na Turquia, Santa Nona, que foi esposa do bispo São Gregório Velho e mãe dos santos Gregório Teólogo, Cesário e Gorgônia. Morte no ano 374. Em Ascoli Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, Santo Emídio, celebrado como o primeiro bispo desta cidade mártir. Morte no século IV. Em Viviers, na Gália, hoje na França, São Venâncio, bispo. Morte no ano 535. Em Tremblevif, localidade hoje chamada Saint-Viantre, na região de Sologne, na Gália, hoje também na França, São Viador, eremita. Morte no século VI. Em Maserfield, localidade posteriormente denominada Oswestry em sua honra, na região de Shrewsbury, na Inglaterra, Santo Osvaldo, mártir, que, sendo rei da Nortúmbria e insigne militar, mas sobretudo amigo da paz, difundiu incansavelmente a fé cristã neste território e, no combate contra os pagãos, foi morto em ódio a Cristo. Morte no ano 642. Em Montegranaro, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Francisco Zanfredini, popularmente chamado Seco de Pêsaro, da Ordem Terceira de São Francisco, que, doando todos os seus haveres aos pobres, viveu durante quase 50 anos numa ermida, por ele edificada, e foi para todos um exemplo de penitência, oração e boas obras. Morte no ano 1350. Em San Severino, também no Piceno, Santa Margarida, viúva.
Morte no ano 1395. Num barco ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Pedro Miguel Noel, presbítero de Rouen e mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi aprisionado na galera em condições desumanas por causa do seu sacerdócio e, contaminado por uma enfermidade, consumou o martírio. Morte no ano 1794. Em Maislanes, na Catalunha, região da Espanha, o beato Edmundo Ângelo, Pedro Mazzola Gostera, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que pelo martírio se tornou participante na vitória de Cristo. Morte no ano 1936. Em Madrid, na Espanha, os beatos mártires Maximino Fernandes Marinas, Vítor Garcia Ceballos e Manuel Moreno Martínez, presbíteros, e Eduardo González Santo Domingo, religioso, todos da Ordem dos Pregadores e Mártires, que, na mesma perseguição, mereceram receber a sublime palma do martírio. Morte no ano 1936. Em Fuente la Higuera, na Catalunha, também na Espanha, os beatos Gavino Olaso Zabala, presbítero da Ordem de Santo Agostinho e companheiros, mártires, que, oprimidos pela violência dos inimigos da Igreja, foram ao encontro do Senhor. São estes os seus nomes: Emílio Camino Noval, Anastásio Dias Garcia, Ângelo Pérez Santos, Cipriano Polo Garcia, Felipe Barba Chamorro, Vítor Gaitero González, presbíteros da Ordem de Santo Agostinho, e Luciano Ramos Villafruela, Luiz Blanco Álvares e Ubaldo Revila Rodrigues, religiosos da mesma ordem. Morte no ano 1936. Vida de Santo Osvaldo de Nortúmbria. Osvaldo nasceu em 604. Era filho do rei pagão Etelfrid, da Nortúmbria, futura Inglaterra, e da princesa Acha. O reino foi invadido em 616, quando seu pai morreu na batalha contra o rei Edin, que usurpou o trono e depois fundou a cidade de Edimburgo. Acha e seus 11 filhos fugiram para a corte do rei da Escócia, onde todos se converteram. As crianças foram entregues aos cuidados dos beneditinos do Mosteiro de Ioná, fundado em 563 por São Columbano, famoso centro de formação e estudos. Lá receberam sólida formação acadêmica e religiosa, no seguimento de Cristo. Osvaldo destacava-se segundo uma breve descrição de sua aparência: braços longos e grande força, brilhantes olhos azuis, cabelo amarelo, rosto comprido, barba fina, e os seus pequenos lábios sempre sorrindo gentilmente. Era bom e generoso, não distinguindo ricos e pobres. Era um hábil e capacitado estrategista militar, treinado pelo pequeno, mas potente exército do rei da Escócia, que muito o apreciava. Curioso mesmo era o seu animal de estimação, um corvo que lhe obedecia e pousava-lhe na mão. Quando o rei Edin morreu, em 633, Osvaldo formou seu exército, pequeno e eficaz para recuperar o trono de seu pai, e venceu a famosa Batalha de Avenfield, em 634, com o usurpador tombando morto. Osvaldo assumiu o trono como legítimo rei da Nortúmbria. Contam os registros históricos que antes desse combate ele teve uma visão de São Columbano, que o orientou a rezar junto com seus soldados antes de partir para o combate. Ele obedeceu. Mandou erguer uma grande cruz no centro do campo onde estavam, ajoelhou-se diante dela, pedindo aos soldados, quase todos pagãos, que fizessem o mesmo. Assim postado, com fé e humildade, o futuro rei pediu a Deus proteção e liberdade para seu povo oprimido pelos inimigos. O rei Osvaldo sempre atribuiu essa vitória à intercessão de São Columbano e à proteção de Cristo. Depois de coroado, todo o exército converteu-se. Era um homem de oração, e isso deve ter sido bastante incomum entre os reis de sua época. Ele costumava se levantar muito cedo de manhã para rezar 1 hora antes do amanhecer. Mandou chamar os monges escoceses do mosteiro de Ioná para pregarem o evangelho no seu reino. Ele mesmo traduzia para o povo os sermões, conseguindo muitas conversões. Construiu igrejas, mosteiros, cemitérios, hospitais, asilos e creches, distribuiu riquezas e promoveu prosperidade e caridade ao povo. Casou-se com a princesa Sineburga, filha do rei pagão de Wessex, hoje também em Inglaterra. Em seguida,
convenceu o sogro a permitir uma missão evangelizadora de monges escoceses no seu reino, que acabaram convertendo esse rei também. A Igreja deve à fé do rei Osvaldo grande impulso para a evangelização do povo inglês e o estabelecimento da vida monástica na Ilha Britânica. O rei da Nortúmbria morreu em combate em 642, defendendo seu povo de invasores pagãos, no 8º ano de seu reinado e no auge de sua vida. Suas últimas palavras foram dirigidas a seus soldados, em busca de seu bem espiritual, daí o provérbio, Deus salve suas almas, como Osvaldo disse a morrer. O corpo do rei Osvaldo foi cortado em pedaços pelos vencedores e sua cabeça e os braços presos em postes. Uma velha lenda diz que um de seus braços foi levado para uma árvore por seu companheiro constante, um corvo de estimação. Onde o braço caiu, um poço sagrado surgiu. Assim, Osvaldo é reverenciado como um mártir cristão e seus membros desmembrados são encontrados em várias coleções de relíquias em mosteiros em todo o país. Amado e venerado como santo em vida, a fama de sua santidade ganhou destaque junto aos povos de língua inglesa graças à divulgação dos monges beneditinos. Depois, o venerável Beda, monge famoso pela santidade e sabedoria na doutrina, reivindicou o título de mártir a Santo Osvaldo da Nortúmbria, por ter morrido em combate contra os pagãos. Sua festa é uma tradição antiga, e a Igreja manteve a celebração no dia 5 de agosto. Santo Osvaldo de Nortúmbria. Rogai por nós.